Oba! Vamos entrar ao vivo mais uma vez aqui no Sementes do Saber para hoje a gente conversar sobre fração. Hoje eu tô com outro cenário aqui da minha cozinha, toda colorida, e vamos ver aí se a turma já tá entrando. Tânia já entrou. Oi, Tânia! Vamos lá então, né, gente? Começar os nossos trabalhos. Tem muita coisa hoje para a gente conversar aqui. Eu tô multicolorido, né? Hoje eu tô com bastante. Oi, Tô aqui, ó, multicolorido hoje. Hoje só cores, 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 cores e cores. Rafa. E vamos ver se. Ó, o Rafa, Rafa, tudo bom? O Rafa tá religiosamente toda vez com a gente, né? Olha eu pegando água aqui, gente, no meio da live. Que maravilha, né? Ter água assim pertinho. Maravilhoso. Cadê Solange? Cadê Solange? Tudo bem, Rafa? Tudo jóia? Maravilha. Boa noite. Hoje a gente vai falar de fração, né, Tânia? Temos Isso. fração aí para a gente conversar um pouquinho, né? Eu penso que a gente vai falar um pouquinho É, da fração, exatamente. porque tem. Ué, o som tá ruim? Hã? Tem algum problema no som? Não, seu som tá saindo normal. Aqui para mim Eu tá tô normal. tendo um retorno. Ah, então você pode baixar um pouquinho o seu volume. Ah, entendi. Aí eu acho que você vai conseguir. Ah, melhorou? Acho que melhorou. Ainda tá um Para mim pouco. tá normal. Para mim tá bom, Tá. né? Então, o assunto fração, ele é um assunto bem extenso. Sim. Porque ele é usado muitas vezes em outras áreas, né? Em outras áreas não, eu digo assim, em outros campos da matemática, e aí gera alguma confusão. Sim. Mas hoje a gente vai vamos falar um pouquinho sobre isso, e aí a gente retoma numa outra oportunidade. Oi, Isso. Solange! Solange! Você vê que hoje a gente está assim, ó. Eu estou aqui no multicolorido, as meninas estão aí todas também aí na vibe das frações. Hoje vai ser especial o nosso dia, muito especial. Então vamos lá, né? Eu acho que um dos pontos que a gente, para situar as pessoas, né, hoje aqui a gente vai fazer um recorte, como a Tânia comentou, não dá para a gente falar da totalidade, né, porque é só meia hora. Hoje eu vou precisar que vocês me controlem aí também no horário, porque hoje eu estou aqui sem. Eu estou com um horáriozinho aqui também por perto, mas estou sem visão de horário aqui. A gente tem meia hora para a gente conversar, né? E aí nós selecionamos para vocês desse recorte falar um pouquinho da introdução da fração, né? As ideias gerais, um pouco do conceito, onde se usa a fração, como se usa, e aí entrar com duas atividades. Uma atividade é sobre um jogo, né? Ou um possível jogo que a gente pode elaborar usando pizza. E aí Ai, vocês se preparem, porque o negócio, gente, ele é completamente enlouquecedor. Vocês se preparem, viu? Porque eu fiquei impactado já tá quando eu aqui, vi. ó. Ó, já tá ali. Não abra, hein, Tânia? Não abra ainda, Não, hein? não, chegou agora. E também a Solange vai trazer uma atividade com dominó. Então, a gente está procurando nas nossas lives fazer esse campo de falar um pouquinho do conceito, mas também trazendo atividades, né, que a gente pode trabalhar aí na nossa sala de aula, né? Orlanda entrou por aí. Oi, Orlanda. Daniela também está por aí. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, né? O Rafa também aí. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa live hoje sobre frações.
parte e reparte, tá? Um ponto importante que a gente gostaria de colocar aqui para vocês, assim, de introdução da fração, são as curiosidades, né? Quando a gente vê aquele sinalzinho de divisão, aquele traço com aqueles 2 pontinhos, ou os 2 pontinhos apenas, que é uma simbologia, aquele tracinho com aqueles 2 pontinhos, se a gente desse um zoom imenso, a gente teria um traço, algo em cima e algo embaixo. Esse algo em cima e algo embaixo é uma representação da fração. A gente tem o numerador em cima e o denominador que está embaixo, né? Numerador porque ele numera as quantidades que você vai utilizar ou não utilizar. Depende. Depende, você pode trabalhar com o que você está usando ou o que você não está usando. Há a possibilidade de você fazer 2 representações de fração. E o denominador denomina quantas partes você vai fatiar a coisa. Eu costumo sempre falar de bolo na sala de aula. Eu falo para os alunos, vamos fazer uma assadeirinha de bolo, nós vamos fatiar em 5 partes, fatiar em 10 partes e tal. E chegamos nas operações com frações. Então, quando a gente chegou nas operações com frações, a operação de soma, de subtração, quando os denominadores são iguais, lindo, maravilhoso, por quê? As fatias todas são do mesmo tamanho. E aí eu comentava com eles assim, e quando a gente tiver, por exemplo, 1/2 mais 1/3? Como a gente faz essa conta? Então a gente tem 2 assadeirinhas de bolo, uma assadeira foi dividida na metade e a outra assadeira foi dividida em 3 partes. Vai dar briga os pedaços de bolo? Aí eles falaram para mim, vai dar briga, professor. Vai dar ruim. E aí eu perguntava para eles, onde que o pedaço é maior? Onde vocês se interessariam mais se fosse um bolo maravilhoso que vocês adoram de comer, né? Qual é a fração maior? 1/3 ou 1/2? Aí, rapidamente, como eles tinham essa questão visual, eles já falavam 1/2, professor. Ali o pedaço vai ser maior porque dividiu no meio, tem 2 partes. O outro é dividido em 3, fica menor, né? Então, a gente refletiu muito sobre essas questões, né? E as frações a gente usa em várias situações cotidianas, né, menina? A gente tem aí nos livros de receitas, né? Até a gente tem fração mista nos livros de receita, né? Que é aquela que você tem parte que não é fracionária, parte que é inteira com parte fracionária. Então, 1, 1/2, 1 quarto, então 1 inteiro e 1 quarto. Então, é muito interessante assim, a gente ver exatamente onde que se trabalha a fração, né, na nossa vida cotidiana, onde elas aparecem na nossa vida cotidiana, né? A fração, ela surge de uma necessidade da divisão em mais partes, né? Então, a gente usa muito na questão das medidas as frações. Então, são 2 conteúdos que eles conversam muito, né? A fração é um tipo de número e as medidas, elas abrigam, né? Eles são unidades matemáticas. Mais confuso, a gente discute muito sobre isso, porque mais confuso. Você precisa baixar um pouquinho o volume, viu, Tom? O volume do seu... O mais confuso sobre isso melhorou? Melhorou perfeitamente. Então, justamente a fração, ela tem 2 algarismos, né? E, na verdade, ela representa um número só. E isso é muito confuso no começo. Embaixo, né? Que elas duas, na verdade, representam um número só, uma quantidade só, que foi repartida de uma coisa que era inteira, né? Então, tudo isso é muito confuso no começo, né? Para a criança. Ela se perde muito e ela precisa, principalmente, ter noção de que ela está partindo de uma coisa inteira e ela está repartida. Porque às vezes a gente fala assim, 1/3. 1/3 de quê? Isso. De alguma coisa que é inteira. Pode ser um bolo, né? Uma deliciosa pizza da Tânia, que vem vindo aí. Né? E outras coisas, qualquer coisa que possa repartir. O que a gente não pode repartir? E é interessante porque... O que será que a gente não pode repartir? A gente pode perguntar para as crianças isso. Né?
Nós não podemos repartir pessoas, por exemplo, só um terço da Tânia para mim. E é interessante essa sua fala, né, Sol? Porque ela nos leva a pensar assim que a fração tem que estar sempre atrelada a alguma coisa, porque um terço isolado, sozinho, ele não significa nada. O que é um terço? Tá, um terço é um terço, mas é um terço do quê? De quê? Né? Então, quando a gente usa a fração, a mesma coisa acontece com a porcentagem, né? A gente fala 30%. 30% de quê? Do quê? Né? Porque pode ser muita coisa. Então, se eu falo lá um terço da sala, eu vou pegar a minha sala e vou repartir ela em 3 partes. Talvez eu vou pôr divisórias e tudo mais, então ela vai ficar em 3 partes. E esse um terço é diferente de um terço da mesa, é diferente de um terço, por exemplo, da mesa que eu posso usar para fazer determinado trabalho. Os outros 2 terços ele tem que deixar para fazer outra coisa. Eu posso pegar um terço do bolo, né? Então, são terços diferentes, né, que a gente está trabalhando. E isso é muito legal, a gente atrela a fração sempre a alguma coisa, né? Assim como a porcentagem, né? Então, esse conceito da fração, ele é extremamente importante e é interessante a gente trabalhar isso mesmo com as crianças, né? Esses significados, né, que ela vai trazendo. Se não fica muito solto, né, Eduardo? Sem trabalhar. A fração pela fração, só para explicar aqui, numerador em cima, denominador aí embaixo. Você divide, o denominador você divide no papel. Não. A fração tem uma razão de ser. Exatamente. Eu estou pegando alguma coisa que pode ser qualquer coisa que possa ser dividida e vou dividir na quantidade que eu desejo, em partes iguais, sempre não são divididas em partes diferentes, e vou escolher quantas partes me interessam. Isso. E o que não interessa também é a fração, né? Porque são 2 coisas ali, né, juntas. Então vamos trazer a Tânia, gente, para mostrar essa linda pizza. Eu fiquei enlouquecido pela pizza, gente. Fiquei enlouquecido. Vai, Tânia, mostra pra gente, pelo amor de Deus. Veja, essa é uma atividade especial que nós podemos fazer com as crianças. Né? Então, vejam, aqui eles vão, inclusive nós temos uma atividade onde a gente vai propor, no caso, a pizza preferida, eles vão montar, né, a pizza que eles quiserem. Os ingredientes aqui, olha, eles são soltos. Aqui tem só a pizza e com a mussarela. Então, sabe aquele jeito que a gente faz mesmo, de verdade, em casa? Eu quero pedir meia mussarela, meia calabresa. Então, a gente tem aqui uma fichinha, tá? Onde as crianças vão ter as sugestões para um cardápio de pizza. E aí, no caso dessa situação, eles vão montar a pizza. Então, aqui a gente tem a representação. Eu tenho uma pizza inteira. Tá? Aqui, eu tenho a pizza repartida em 8 partes, então ela está inteira ainda. Eu tenho 8 oitavos. Mas eu vou começar a repartir os pedaços. E aí vou propor para a criança. Eu quero meia pizza. Essa meia pizza, ela pode ser a mesma coisa, pode estar representada também por 4 quartos. Aí a gente começa a trabalhar com as crianças do 4º e 5º ano. 4 oitavos. A gente começa a trabalhar com as equivalentes. Tá? Então, esse tipo de proposta eu posso usar desde os pequenininhos, só que com os pequenininhos eu vou trabalhar só com a divisão. Né? Aqui eu tenho quantos pedaços?
Eu tenho 8 pedaços. E eles podem nomear. Eu posso até falar com os pequenos de metade, porque esse vocabulário, para criança de 4 e 5 anos, eles começam a entender o vocabulário metade, porque isso faz parte do cotidiano deles. Exato. Meia maçã, meio copo de água, meia xícara. Então, esse vocabulário que ele envolve o aspecto do conceito de fração é até com os pequenininhos. Só que o número fracionário, ele vai começar a aparecer a partir das crianças do 3º ano, porque aí esse conteúdo, conforme a BNCC, ele já entra. Só que no 2º ano eu posso falar de metade, não usar o número fracionário, mas eu falo metade com o aspecto de divisão, dividir por 2. Eu trabalho com terço, tá? No 2º ano já, mas eles vão entender que é uma divisão por 3, né? Então, eles têm um inteiro e vão dividir. Então, o 2º ano vai dividir essa pizza na metade, tá? Então, eu posso dividir em 8 pedaços, mas não mostrando a fração. Agora, do 3º ano em diante, eu já vou começar a mostrar a fração. Então, aqui eles podem fazer, ó, segundo o cardápio, aqui sugere, você vai fazer, eu quero uma pizza de mussarela e calabresa. Agora você vai escolher qual é a parte que vai ser de mussarela e calabresa. Então, tem as propostas, meia, né? Ou 4/8, ou meia mussarela e meia calabresa, ou você vai colocar 1/4 mussarela, ele já sabe o que representa isso, 1/4, que seria, no caso da metade, uma fração equivalente. Ou eu posso fazer uma outra proposta. Eu quero que você coloque 2/8 de calabresa, e aí eu quero que você coloque 6/8 de mussarela. Né? Então, a gente vai trabalhando com essas ideias, e aí já está embutido o que? As operações. Tá? Interessante, né, que não faz a meia-meia, né? Faz a meia-meia também, mas também extrapola um pouco. Mas... também pedindo, por exemplo, eu quero 2/8 de mussarela e o resto eu quero da outra. Né? Entendeu? E aqui eles podem usar, fazer aqui essa parte representa a mussarela, ou eu não quero com mussarela, mas eu tenho a cebola, tenho presunto, e aí tem aqui o tomate, tem azeitona, e aqui a calabresa. Então, eles vão montando, e isso aqui é os pequenininhos. E mais para frente, no caso, o 4º e 5º ano, eu posso começar a trabalhar com as operações mesmo. Sim. Se eu tenho 2/8 e 5/8, representa o que é isso aqui na pizza. Então, eles vão pegar os pedaços e vão representar, porque ela solta todinha aqui, ó. Olha que legal, tá? Que legal. Então, eles vão montando conforme eles querem, com queijo, sem o queijo. Tânia, o pessoal provavelmente está muito curioso para saber o material que você usou para poder construir. É feltro. 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 Esse amarelo, tudo é feltro? Tudo é feltro. Ah. Até essa parte, o disco da pizza, ele é feltro com, ó. Tá? Ele é encapado e ele dá certinho, olha. Na pizza. Na caixa. Na caixa da pizza. Que legal. Que legal. Tá? Então, essa é uma atividade, assim, muito bacana para poder trabalhar. E aí, com as fichinhas e a proposta do cardápio, como se fosse, você vai escolher mesmo na pizzaria o que você quer. E aí, você monta a sua pizza. Exato. Tá? Então, essa é uma proposta, assim, bem bacana, que as crianças gostam. E aí, tem um outro modelo, que essa a gente encontra naquelas lojas de R$1,99, que também tem. Aqui eles já vêm os sabores, então eles têm que montar, que aqui chama Pizza Game. Monte a pizza mais gostosa. Quer dizer, aí já é uma proposta que está pronta. Muito bom. Muito bom, Tânia.
Opa, parece que travou aqui. É. Travou? Então, aí tem agora a Solange. Vamos lá. Conforme a Tânia explicou para vocês, eu vou propor a brincadeira. Como nós estamos aprendendo com as crianças a leitura de fração, certo? Ainda não estamos falando de fração imprópria, própria, número nisso, não. A criança tem que entender primeiro esse conceito de repartir em partes iguais, o que representa de baixo, o que representa de cima, quanto que é maior, quanto que é menor, para depois de nós avançarmos para outros caminhos da fração, né? Então, eu posso propor um jogo de dominó. E a regra do primeiro jogo é o seguinte: toda vez que você vir a peça de dominó, a parte maior será o denominador e a parte menor o numerador. Justamente para a gente não criar uma fração imprópria, que eles não vão saber lidar ainda com isso, que nós não entramos nesse conteúdo ainda. Então, combinado isso, a gente vai distribuir um dominó para cada 4 crianças e eles vão jogar mesmo o dominó. Vão virar a peça, então eu virei ela. Eu virei uma peça, olha só, o número é embaixo, não tem nada em cima. É 0. E embaixo está o 4. É o 4 só. E agora, o que acontece? Já que não tem muitos elementos, né? Então a fração, ela na verdade ali é o inteiro, né? Não vai ter um dos elementos. Exatamente. Quando não tem o 0, é inteiro. Muito bem. E agora? Aqui eu virei outro, peguei tudo assim. Então, aqui, ó. Eu combinei que o número de baixo era o maior. Então, eu tenho 1/3. Certo? Então, a criança ela pode pegar e registrar no caderno dela, ela vai e coloca 1/3. E ela pode escrever na frente também, 1/3. Aí ela vai pegar outra peça lá, número maior embaixo, 3/5. Ela vai novamente e registra 3/5. Certo? E vou pegando peça até acabar. Depois que o grupo acabou, você vai dar o segundo comando, ou seja, vamos arrumar todas as peças que cada um tirou com os denominadores iguais, porque nós, afinal de contas, nós demos um comando para os denominadores, né? Então, a criança, vamos supor que ela tenha pego 1/2, né? Um metade, 1/2, como a gente fala, né? E 2/4, certo? Aí eu vou fazer aquela pergunta. Peraí, aqui. Certo? Denominador maior embaixo. Eu vou fazer aquela pergunta para ele que o Edu fez. Qual é o maior? Mas nesse caso, a segunda fração só tem o 2, é isso? Só. Aqui não quero. Então aí seria 2 inteiros, né? 2 inteiros, exatamente. Vamos ver uma que tenha os dois de baixo iguais. Olha só. 6 e 1/6. Isso, perfeito. 5, né? 5/6 e 1/6. Quem comeu mais que o Edu perguntou? Qual você prefere divisão aqui? Dividido em 5 ou dividido, né? Pegar quanto? Pegar 5 e pegar 6. Que foi dividido tudo em 6. Você prefere comer 5/6 ou 1/6? Entendeu? Sim. Então, eu começo a mostrar para a criança com os denominadores iguais. Isso eu posso ir avançando depois. Denominador diferente, eu vou criando outra coisa. Outra sugestão, que eu e a Catana já trabalhamos no curso, é o dominó. Está no sulfite, tá vendo, pessoal? Todas as peças do dominó. Conforme eu tiro a peça, eu procuro a peça e coloco ela em cima. Então, no caso aqui, são 5/6, certo? 5/6 está aqui, ó. Eu vou e coloco em cima, certo? Eu posso pintar, depende do comando do professor. E com isso, a gente vai firmando a criança, a leitura de fração, de quantidade, como se usa, e vamos brincando. Uma hora eu uso o denominador igual, uma hora por que não é igual, por que tem 0 em cima que significa inteiro, por que é inteiro? A gente vai questionando, porque tudo que você questiona a criança, ou seja, tira ela
da zona de conforto. Ou seja, pergunta, certo? Ou seja, como é que a gente pode falar? Questiona, argumenta, para ela te devolver a resposta e vocês discutirem qual é a melhor solução e qual a solução correta. Não entregar pergunta, porque tem zero em cima é mentira. Não, por que tem zero em cima? Pergunta bem, por que será que não tem nada em cima? O que representa que não tem nada em cima? Certo? E Aí porque é um às vezes o combinado, indicador, quando se é assim mais para frente, como fica essa situação? Quando você vai avançando na fração, entendeu? Então, o dominó é um excelente recurso para trabalhar com fração também. Tem mais dicas, mas aí vai ficar para os próximos. Muito bom. Uma outra situação é usar as figuras geométricas, né? Para trabalhar. O livro didático traz muito dessa proposta. E aqui ele vai precisar estabelecer relação com a fração, né? Então, aí tem o que é 2 quartos, no caso, aqui, ó, que eu mostrei. Então, pode usar como jogo da memória ou como para poder identificar a fração com a parte que representa o número. É muito interessante porque isso é um trabalho que me recorda muito aquela representação numérica, por exemplo, que tem às vezes tem uma flor, tem o 2, tem uma representação com alguma coisa, 2 bolinhas ou 2 flores, enfim, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente também representa, né? Então, a fração numérica é aquela ali, e ela, no desenho, vai ser daquela forma ali, né? Então, é muito legal. Acho que é importante para depois poder fazer comparação, né? A comparação é muito interessante quando você tem o desenho, né? Porque você vai empilhando esses desenhos, né? Sempre do mesmo tamanho, então se a gente vai fracionar sempre a mesma coisa, se a gente está pensando no bolo, é sempre a mesma assadeira de bolo, para que a gente possa comparar. Se foi dividido em 5 partes, e se for dividido em 6 partes, fica menor ou fica maior? Né? Isso facilita, e os alunos, eu percebi agora, que eu estava trabalhando fração com o 6º ano, eu percebi isso, que eles entendiam melhor com as representações, né? Então, fazendo a representação era... E não aquela ideia assim, porque o número de baixo é maior, você está dividindo mais e tal. Não. Você precisa do apoio visual, né? Então, a matemática visual nesse conteúdo, ela é imprescindível. Então, a gente precisa trabalhar com a matemática visual, não só nesse conteúdo, né, de fração, mas em todas as unidades temáticas, seja com números e operações, seja com grandezas e medidas, seja com geometria, com probabilidade, a matemática visual, ela ajuda bastante. E não é só naqueles conteúdos mais básicos, vamos dizer. Em todos, até no mais avançado, ensino médio, há possibilidade da gente trazer a matemática visual para apoio, né? Quando eu estou trabalhando uma equação muito complexa, como que eu posso enxergar essa equação de maneira visual? Às vezes, fazendo desenho de gráficos, às vezes a gente consegue outras representações, né, com outras formas, pela geometria. Então, veja que a matemática visual é um apoio imprescindível na matemática. Eu acho que na parte da fração não dá para trabalhar sem o visual. Muito importante. Desde a fração simples, que a gente está falando no momento, até a mais complexa, que a gente vai entrar no número misto, numa fração imprópria. Certo? Então, é pior ainda se a criança não tiver noção. E se eu vou usar instrumento de construção, pizza, bolo, qualquer coisa, acho que a gente deve carregar para ir mostrando como vai se acontecendo as divisões, né? Porque é muito interessante que a criança perceba que eu sempre estou partindo do inteiro para fazer a coisa acontecer, né? E isso é o que acontece mesmo. Só lousa não resolve, a criança não entende disso.
E eu Ela acho que só lê. é o nosso trabalho, né, que a gente vem trazendo aí para todo mundo nesses pockets, essas ideias, né, esses trabalhos lúdicos. Isso é extremamente importante. E logo, em breve, tão breve, a gente também vai ter os cursos, né? Cursos com mais duração, né? Porque aqui são pockets, é um bate-papo que a gente está trazendo para instigar algumas coisas, né? E aí depois a gente vai formular cursos mais densos para poder conversar com mais profundidade sobre essas temáticas, né? Vem E, aí curso para gente, pais também, né? ah, Os pais vão... mas isso não conta porque isso é novidade. Ó, nós chegamos no nosso horário aqui e eu gostaria de saber se as meninas gostariam de fazer uma fala final aí para todo mundo, agradecer a presença de todos aí que vieram, Sim. que passaram aqui pelo nosso pocket. Então, só eu vou fazer uma observação. Hoje, nós falamos da fração com relação ao inteiro que foi repartido. Em um outro momento, nós vamos falar sobre a fração de uma quantidade. Porque aí eu tenho uma quantidade de elementos e eu quero dividir essa quantidade e eu representar com o número fracionário. Mas essa é uma outra história. Exatamente. Então não percam, já aperta ali no seguir, siga a gente aqui no TV Sementes do Saber, que sempre vai ter novidades. E também a gente vai publicar esse vídeo lá no nosso canal no YouTube. Se você não é inscrito lá no canal, corre lá se inscrever, TV Sementes do Saber, tá? E esse vídeo, como os outros, eles estão aqui no Instagram e também estão lá no nosso YouTube. Então, corre lá, gente, se inscreve, segue Fala aqui, com a gente, né? pode escrever perguntando. Manda mensagem pra gente. Dê sugestão do que pocket vocês querem. Nossa, eu gostaria de um pocket de estatística, eu gostaria de um pocket de álgebra, eu gostaria de um pocket de números. Enfim, manda, ou de repente, pensa em um conteúdo que você está trabalhando agora, nesse momento, né, com as suas crianças, e a gente vai conversar sobre ele. A divisão também a gente tem até alguns cursos aí montados, tem bastante coisa legal de divisão também, enfim. Comunica aí, gente, fala com a gente que nós vamos, com certeza, atender vocês, porque o nosso objetivo é esse, é levar matemática de qualidade e matemática lúdica com a visual para vocês, que isso pra gente é extremamente importante. Não é, meninas? Isso mesmo. Então, gente, um abraço para vocês. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo. E nos vemos no próximo Pocket. Ah, eu também quero colocar alguma coisa aqui. Pode parar, pode parar. A Tânia fica só colocando as coisinhas. Eu também quero colocar. Tchau, gente. Até mais. O Natal tá chegando. Um abraço para vocês, até mais, viu? Fiquem com Deus, obrigado.